Oi, meu nome é Leilane Mirelli e eu sou a voz por trás do Educaeja, um portal de educação de jovens e adultos de uma maneira fácil e prática. O tema da nossa primeira aula são os gêneros textuais e como identificá-los e usá-los no dia a dia, porque usamos eles o tempo todo, mesmo sem perceber. Nossa aula será dividida em definição de texto, para entender os tipos de texto e, enfim, conhecer os gêneros textuais, e depois praticar os gêneros textuais no dia a dia. Antes de conhecer e entender os gêneros textuais, primeiro vamos aprender sobre o texto. O que você já sabe sobre o texto? Já ouviu falar sobre o texto? Sabe identificar? Enfim, texto é um conjunto de palavras e frases encadeadas que permitem interpretação e transmitem uma mensagem. É qualquer obra, qualquer mesmo, vocês vão ver no exemplo, escrita em versão original e que constitui um livro ou um documento escrito. Um texto é uma unidade linguística de extensão superior à frase, ou seja, o texto é um conjunto de frases, símbolos, desenhos, que foi feito para ser lido. Os textos podem ser gráficos, tem um exemplo aqui na imagem, que é um gráfico de pizza, placas de trânsito, todas as placas de trânsito, por mais que sejam desenhos, são tipos de textos, outdoor, que podemos encontrar nas estradas, cartas, sejam elas românticas ou informativas, receitas. E esse aqui é um exemplo de como é a estrutura de uma receita, que sempre terá o título, os ingredientes e o seu modo de preparo. Biografia, que conta a vida de uma pessoa. E aqui no exemplo é a vida do Machado de Assis, um pequeno trecho. Joaquim Maria Machado de Assis foi cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Além da biografia e dos outros exemplos, existem vários textos. Agora que entendemos o que é um texto e observamos alguns exemplos, devemos entender o conceito de tipologia textual para, enfim, entender os gêneros textuais. O que é tipologia textual? Tipologia textual é a sequência de palavras e frases que formam os textos que usamos no nosso dia a dia. As tipologias textuais são texto narrativo, que consiste em contar uma história, um acontecimento, uma cena. É isto que faz o texto narrativo, contar histórias. Para isso, devem existir elementos como personagem, espaço e tempo. Além disso, narrativas costumam ser organizadas em torno de um conflito, uma situação problemática que nos chama a atenção. E alguns exemplos de texto narrativo são o romance, a novela, o conto, crônica e a fábula. Já a tipologia do texto descritivo é descrever. É mostrar alguma coisa, um lugar, uma paisagem, um personagem, caracterizando-a. Por exemplo, em biografias, listas de compras, relatos históricos ou sobre viagens, e além disso, em currículos ou anúncios de classificados. A tipologia do texto dissertativo é o mesmo que discorrer, falar sobre um determinado tema. Quando tem caráter argumentativo, a dissertação expõe uma tese e apresenta argumentos com a finalidade de demonstrar a validade desse ponto de vista. O objetivo do texto argumentativo dissertativo é convencer o interlocutor. E esse texto dissertativo são redações. Redações é um grande exemplo de texto dissertativo
que você tem uma tese e precisa defender essa tese para o seu interlocutor, que é quem escuta, ficar convencido do que você escreveu. A tipologia do texto injuntivo é aquela que emite ordens de ação ou instrução. Por isso, é também chamado de texto instrucional. Seu modo verbal característico é o imperativo. Faça, use, haja, deve. E dois exemplos bastante famosos são a bula de remédio, a receita e o manual de instruções. A última tipologia textual é o texto expositivo, que, como o nome já diz, irá expor algo. A exposição é a apresentação de alguma coisa, uma ideia, um pensamento, um conceito, um dado, etc. Na exposição, o foco não é problematizar ou argumentar, mas a exibição de um saber de forma lógica e organizada. Agora que já aprendemos sobre os textos e suas tipologias, podemos entender o famoso gênero textual. Definição de gêneros textuais. Gêneros textuais são formas de redação que apresentam características peculiares, definidas por seu conteúdo, seu estilo, sua estrutura e sua função. E existem inúmeros tipos de gêneros textuais, cada qual com suas características específicas. Ou seja, os gêneros textuais existem inúmeros que usamos às vezes sem perceber e sempre usamos. Vejamos quais são os principais gêneros que fazem parte do nosso dia a dia. Aqui é uma tabela com os tipos textuais e seus gêneros que estão dentro dos que a gente já aprendeu. Então, em cada tipologia textual, há uma gama de gêneros textuais. Na tipologia narrativa, a gente pode encontrar os romances, os contos, as fábulas, as lendas, as novelas e as crônicas. No campo descritivo, diários, relatos de viagem, folhetos turísticos, cardápios de restaurantes e anúncios de classificados. Na tipologia expositiva, notícias, artigos, reportagens, resumos escolares e verbetes de dicionário. Argumentativo. Artigos de opinião, abaixo-assinados, manifestos, sermões e teses. Tipologia injuntivo. Receitas culinárias, manuais de instruções, bulas de remédio, tutoriais de beleza e guias rodoviários. E a prescrição, que são decretos e leis, cláusulas contratuais, editais de concursos públicos, regras de trânsito e regulamentos internos. E agora a gente vai exemplificar e descrever sobre gêneros textuais que encontramos no nosso dia a dia. E o primeiro é o romance. Romance é uma descrição longa de ações e sentimentos de personagens fictícios, podendo ser de comparação com a realidade ou totalmente real. A diferença principal entre o romance e uma novela é a extensão do texto, ou seja, o romance é o mais longo. No romance são usadas muitas formas de narração, estilizadas e harmoniosas, para dar mais emoção ao texto. No romance existe uma história central e várias histórias secundárias. Conto. Conto é uma obra de ficção, onde é criado seres e locais totalmente imaginários. Linguagem linear e curta que envolve poucos personagens, que geralmente se movimentam em torno de uma única ação, dada em um só espaço, eixo temático e conflito. Suas ações encaminham-se diretamente para um desfecho. A diferenciação entre o conto, a novela e o romance também se baseia na sua extensão, ou seja, dos três, ele é o que tem o texto mais curto. Outro diferencial do conto com o romance é que ele só tem uma história central, ou seja, não se desenvolve outras histórias secundárias.
Novela. A novela se parece com o conto e o romance, como a gente já viu, diferenciando-se por sua extensão. Ela fica entre o conto e o romance. Ela tem história principal, mas também tem várias histórias secundárias. O tempo na novela se baseia no calendário. O tempo e local se definem pelas histórias dos personagens. Se for uma novela de época, então usa-se uma linguagem de época. Outra característica é a quantidade de personagens, ou seja, é bem superior ao de um conto. A história enredo tem um ritmo mais acelerado do que o de romance, por ter um texto mais curto. Poesia. Caracteriza-se por apresentar um trabalho voltado para o estudo da linguagem, fazendo-o de maneira particular, refletindo o momento, a vida dos homens, através de figuras que possibilitam a criação de imagens. Entrevista. Ele é um texto expositivo e utiliza-se da conversa de um entrevistador e um entrevistado para a obtenção de informações. Ela também tem como principal característica transmitir a opinião de pessoas de destaque sobre algum interesse. Algumas revistas têm uma seção dedicada a este gênero. Receita. É um texto instrucional e instrutivo, que tem como objetivo de informar, aconselhar, ou seja, recomendam dando uma liberdade para quem recebe a informação. Crônica. São textos que narram o cotidiano das pessoas, situações que nós mesmos já vivemos e normalmente se utiliza a ironia para mostrar outro lado da mesma história. Trata-se de um gênero que apresenta uma narrativa informal, ligada à vida cotidiana. Apresenta certa dose de lirismo e sua principal característica é a brevidade. Na crônica, o tempo não é relevante. Geralmente são pequenos intervalos como horas ou mesmo minutos. Contudo, o cronista descreve os acontecimentos em ordem cronológica e desafiando o leitor, dando a sensação de diálogo, mostrando uma visão própria dos fatos. Cantiga de roda. Concebida como um gênero empírico, que na escola se materializa em uma concretude da realidade dela, a cantiga de roda permite às crianças terem mais sentido em relação à leitura escrita, ajudando os professores a identificar o nível de alfabetização delas. Eu separei mais alguns exemplos de gêneros textuais que encontramos no nosso dia a dia, e o primeiro é a fábula. A fábula é muito famosa, são histórias curtas que possuem como personagens animais, e no final eles nos entregam uma moral e um ensinamento. Charge. Charge é um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar, por meio de uma caricatura, algum acontecimento atual com um ou mais personagens envolvidos, e a maioria desses charges são publicados em jornais e revistas da atualidade. Piada. Piada é um gênero também bastante conhecido e é um gênero textual. Uma piada ou anedota é uma breve história de final engraçado e às vezes surpreendente, cujo objetivo é provocar risos ou gargalhadas em quem a ouve ou lê. É um recurso humorístico utilizado na comédia e também na vida cotidiana. Propaganda é outro gênero textual que a gente vê em vários lugares, seja na rua, seja na internet, em qualquer lugar. E a propaganda é um modo específico de apresentar informação sobre um produto, marca, empresa ou política que visa influenciar a atitude de uma audiência para uma causa, posição ou atuação. Seu uso primário advém de contexto político, referindo-se geralmente aos esforços de persuasão patrocinados por governos e partidos políticos. E aqui tem um exemplo exatamente dessa atuação política. Listas. Lista também é um gênero textual, que é a relação de nomes de pessoas ou de coisas, catálogo, cardápio, rol de pessoas, casas, comerciais, compras, materiais, alunos, etc.
Geralmente, nas enumerações, aparece uma frase, palavra ou expressão, que resume o conteúdo da lista que vem a seguir. Geralmente, se encerra com 2 pontos. É a lista do supermercado para fazer alguma tarefa e é bem usada no cotidiano. E-mail, que também é bastante popular, é um método que permite compor, enviar e receber mensagens através do sistema eletrônico de comunicação. Charada, que são textos contendo a adivinhação de uma palavra com auxílio de significado de cada uma das suas sílabas. É um texto que combina sons de maneira agradável ao ouvido. O cartaz, também chamado pôster, é um suporte, normalmente em papel, afixado em forma que seja visível em locais públicos. Sua função principal é a de divulgar uma informação visualmente, mas também tem sido apreciada como uma peça de valor estético. Lenda. Esse gênero textual é um tipo de narrativa passada de geração para geração e contada como se fosse uma verdade. Tem elementos fantásticos e pode servir para explicar fenômenos ou acontecimentos reais. E aí a gente tem um exemplo, que o rei Arthur, o Saci Pererê, o Pé Grande e várias outras lendas. Cartão. O cartão geralmente é uma forma de mandar mensagens curtas, em ocasiões especiais ou datas comemorativas, como no Natal, aniversário, Páscoa, etc., para pessoas amigas. E esse cartão deve conter o nome da pessoa, uma mensagem e a data. E dependendo do cartão, ele pode ter alguma ilustração que caracteriza a data. Convite. O convite pode ser para uma festa de aniversário, casamento e formatura, desfiles, palestras, shows, festas de escolas e outros. O convite precisa dos seguintes elementos para ser completo: nome da pessoa que está sendo convidada, data, horário e local do acontecimento ou evento, tipo de comemoração, nome da pessoa ou instituição que está enviando o convite e, em alguns casos, o tipo de traje a ser usado na ocasião. E aqui temos 2 exemplos, 3, festa junina, um baile à fantasia e um recital de dança do cisne branco. O cardápio que a gente encontra no restaurante é a aplicação prática dos princípios da alimentação, que você vai utilizar em seu dia a dia. No cardápio, contém informações sobre quais são os pratos oferecidos e seus respectivos valores nutricionais ou financeiros. Já as histórias em quadrinhos, HQs, gibis, revistinhas ou historietas, começaram a ser publicadas no Brasil no século XIX, adotando um estilo sático, conhecido como cartoons, charges ou caricaturas, e que depois se estabeleceria com as populares tiras. E um exemplo muito bom, e que todo mundo já viu, são as histórias da Turma da Mônica. Bula de remédio é outro gênero textual. A bula de remédio tem a intenção de fornecer ao paciente o máximo de informações possíveis sobre o medicamento. Traz composição, contraindicações, dosagem, reação, precauções e outras informações do medicamento. Já o aviso, como o nome já diz, irá avisar. Senhores usuários, não é permitido ocupar os elevadores comendo lanches ou ingerindo líquidos, como água, refrigerantes ou café. Nosso objetivo é manter os elevadores limpos e, também, evitar possíveis acidentes desagradáveis provocados por esbarrões. Agora que a gente já viu sobre os principais gêneros textuais, é hora de praticar eles. Que tal praticar o que aprendemos? Serão expostos textos curtos e você deverá identificar o seu gênero textual, de acordo com o que foi explicado nos slides anteriores, tudo bem? Eu selecionei alguns textos e tem as alternativas. Eu vou dar um tempo e no final tem a correção. Então, não precisa correr para pensar, você pode parar o vídeo e depois retornar quando você conseguir identificar o gênero textual. Primeiro exemplo,
E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu posso me dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure. Dessas alternativas, qual que você acha que é o gênero deste trecho? Eu vou dar um tempo e aí você pode anotar num papel e no final a gente vai ver a resposta. Próximo exemplo. Mais um exemplo aqui. Material escolar, 8º ano. 10 cadernos universitários capa dura, 5 lápis de escrever, borracha, um apontador com depósito, 3 canetas esferográfica preta, 3 canetas esferográfica azul, uma caixa de lápis de cor, 12 cores. E esse aqui, qual será o gênero textual dessa imagem? Será que é conto, piada, propaganda ou lista? Cinderela. Era uma vez um homem muito rico, cuja mulher havia falecido, deixando-lhe como companhia apenas uma filha. A garota era tão linda quanto uma manhã ensolarada. Mas, um dia, o tal homem resolveu se casar novamente, e sua nova esposa levou para o seu lar 2 filhas de coração amargos e impiedosos. E, a partir desse dia, a pobre órfã começou a levar uma vida repleta de sofrimento. Este trecho, qual que será que é o gênero textual dele? Será que é poema, crônica, novela ou conto? Pode anotar aí e no final nós vamos ver quantas vocês acertaram. E este outro exemplo aqui. Vamos ler. Não esqueça, temos um compromisso na terça-feira às 7 horas, lá na Câmara Municipal. Esperamos por você lá. Abraço, Tassiana. Qual será que é o gênero textual deste exemplo? Será que é uma entrevista, um bilhete, um conto ou um e-mail? Ingredientes: 2 xícaras de leite frio, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 2 dentes de alho picado, meia cebola média picada, 2 colheres de sopa de farinha de trigo ou maisena, um tablete de caldo de legumes e sal a gosto. Modo de preparo: dissolva a farinha de trigo em meia xícara de leite e reserve. Em uma panela, doure o alho e a cebola na margarina. Adicione o leite com a farinha, mexa um pouco e acrescente o restante do leite. Após fervura, adicione o caldo de legumes. Mexa constantemente até ficar cremoso. E esse exemplo, pessoal, qual será que é o gênero textual dele? Será que é uma receita, um conto, uma cantiga de roda ou uma entrevista? O sapo. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa e não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Qual será que é o gênero deste trechinho, que é muito popular? Todo mundo já escutou alguma vez na sua vida? Será que é uma entrevista? Será que é um conto? Será que é uma cantiga de roda? Ou será que é uma crônica? Correção! Todo mundo conseguiu aí anotar as respostas? Agora a gente vai corrigir para ver se a gente acertou. Nosso primeiro exemplo foi o trecho de Soneto de Felicidade, escrito por Vinícius de Moraes, e como nós podemos notar aqui, é um poema. E por que é um poema? É um poema porque é um texto literário, escrito em versos, cada linha é um versos, e dividido em estrofes. E podemos notar também que existe rimas entre os versos e as estrofes. Esse aqui, pessoal, esse aqui é bem simples, acho que todo mundo já viu em algum momento da vida. E é uma lista de material escolar do 8º ano.
Não é um conto, não é uma piada, não é uma propaganda. E é uma lista porque é numerado e de uma maneira bem simples. Cinderela. Esse é um conto bem famoso também. Eu acho que até deixei um trecho aqui, ó, contos de fadas. Então ele deu até um spoiler de qual gênero que é. Sim, é um conto, especificamente um conto de fada, que é bem famoso, todo mundo já escutou essa história. E este exemplo aqui, pessoal, o que vocês acham que é? É uma entrevista, um bilhete, um conto, um e-mail? Tadã, bilhete. Por que bilhete? Porque é um texto do cotidiano, é escrito em primeira pessoa, tem uma estrutura livre e tem um caráter informativo. Então, ele está informando de uma maneira bem direta que tem um compromisso terça-feira às 7 horas. Então, é um bilhete. E esse aqui? Quem adivinhou qual é a receita? Molho branco simples. Ah, já falei a resposta. Receita. Quando tem ingredientes e modos de preparo, sempre é uma receita. Nota-se que ele explica como fazer as coisas, tão como a gente explicou nos slides anteriores. E a música do sapo? Música lá, de novo dando spoiler. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa e não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! É uma cantiga. Até para ler é difícil não ler no ritmo. É uma cantiga de roda. Não é uma entrevista, não é um conto, não é uma crônica. E aí, pessoal? Conseguiram acertar todas? Erraram algumas? Se errou, tudo bem. E se acertou tudo, parabéns. Mas não se sinta mal por ter errado alguma, porque um número, uma atividade dessa não vai definir o seu conhecimento e a gente vai aprendendo a cada dia e a cada dia a gente vai ganhando mais conhecimento. Em resumo, os gêneros textuais que fazem parte das nossas interações comunicativas do cotidiano estão passíveis de serem modificadas de acordo com as mudanças que se dão na sociedade. Por exemplo, usamos gêneros textuais diferentes no trabalho e em casa. Além disso, os gêneros sempre atendem a uma função específica, ou seja, um cardápio de restaurante se destina a informar os clientes as opções de comida e bebida oferecidas naquele estabelecimento. A partir de um gênero, podem surgir outros, e um gênero que está no auge hoje pode vir a cair em desuso amanhã. Já os tipos textuais são mais estáticos, eles não mudam tanto, por causa da sua estrutura linguística, de modo que não são elaboradas a partir de experiências vivenciadas por uma pessoa ou grupo, e são estruturadas de acordo com a língua portuguesa. Também é válido ressaltar que os gêneros e os tipos textuais estão relacionados e não podemos separá-los. Por exemplo, a carta pessoal é um gênero textual do tipo narrativo, a monografia é um gênero textual do tipo argumentativo, e há inúmeras outras relações que podemos estabelecer, uma vez que os gêneros textuais são muitos e cada um deles corresponde a um respectivo tipo textual. Desse modo, as diferenças entre tipologia e gêneros textuais são a quantidade de categorias. Na tipologia textuais, as categorias são limitadas de acordo com a nossa língua, seja narrativa, argumentativa, são coisas que já são baseadas e não vão mudar. E os gêneros textuais são categorias ilimitadas e vão ser específicas para cada situação. Você vai estar em uma situação e vai usar um gênero textual, às vezes sem perceber. E é isso, pessoal. Esse é o nosso primeiro vídeo sobre gêneros textuais. Esse é o Educaeja, Educação de Jovens e Adultos de uma maneira simples e prática. E eu espero que o conteúdo sobre os tipos, sobre o texto e sobre os gêneros textuais sejam de importância e relevância na vida de vocês. Que vocês possam utilizar esse recurso para aprender e buscar mais aprendizado. O nosso contato do Educaeja é o educaeja.blogspot.com. E nesse blog será publicado este vídeo
e mais conteúdo sobre educação de jovens e adultos. Eu agradeço quem ficou até o final e espero que vocês tenham entendido o que foi posto. Obrigada, tchau, tchau!